Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o colega presente, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela rede Alesp. Também, respeitosamente, me uno aqui aos colegas, pleiteando que os pronunciamentos sejam veiculados também no final do dia, ou seja, às 11 horas da noite, como de costume, porque é direito da população, seja para concordar, seja para discordar, seja para reclamar, saber o que é que os representantes estaduais estão fazendo, ou não. Então, é importante que esse costume, vamos dizer assim, não seja alterado de um momento para o outro, sem maiores explicações. Eu estou aqui com um parecer da Procuradoria-Geral da República, parecer exarado na ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo PTB. E também, antes de subir aqui à tribuna, li na íntegra o parecer exarado pela própria Procuradoria-Geral da República em ação promovida pelo PDT. Por que estou fazendo esse esclarecimento? Porque foi motivo de muitas matérias jornalísticas ontem ou antes de ontem. A nossa semana é tão corrida, eu não tenho certeza absoluta se foi ontem ou antes de ontem, mas muitas matérias foram veiculadas dizendo que a Procuradoria-Geral da República teria se manifestado no sentido de que a vacina contra a Covid seria obrigatória, ou seja, que a manifestação da PGR teria sido pela obrigatoriedade da vacina. Eu tive acesso a um dos pareceres e não vi um esclarecimento formal sobre um determinado ponto, cobrei nas redes a Procuradoria a esse respeito. Aí o assessor de imprensa da Procuradoria entrou em contato com a assessora de imprensa aqui do PSL, encaminhou uma matéria original da Procuradoria e a íntegra dos dois pareceres, esclarecendo, esse é o ponto. Eu fiz aqui um preâmbulo, mas o ponto importante é o seguinte: apesar da Procuradoria-Geral da República entender que a vacina pode sim ser considerada obrigatória, inclusive a Procuradoria-Geral da República sustenta que pode ser considerada obrigatória, não só pela autoridade central, no caso, o Ministério da Saúde, mas também pelas autoridades estaduais, se houver uma justificativa. Então, apesar da Procuradoria-Geral da República sustentar essa obrigatoriedade, e eu não vou entrar no mérito, se concordo, se discordo, porque são pareceres longos, com muitas nuances jurídicas. Eu até fiz algumas ponderações que preferiria peças jurídicas mais diretas, mais claras, mas eu sei que o mundo jurídico é assim. Mas o ponto é o seguinte: no parecer referente à ação do PTB, a própria Procuradoria que sustenta a obrigatoriedade deixou claro, e o fez de forma ainda mais clara em matéria que está no site, que esta tal obrigatoriedade não dá ao Estado o poder de vacinar as pessoas à força, tá? Isso é muito importante e eu vou ler o trecho do parecer. Questão que se põe quando em discussão a validade da imposição estatal de determinada conduta é aquela relacionada ao modo de obrigar o indivíduo a praticá-la. A redação do espaço de autodeterminação do indivíduo, porque de impacto relevante vinculado a situações excepcionais, recomenda que haja limitação à atuação coercitiva do poder público, de modo que seja o direito individual preservado tanto quanto possível. No caso da vacinação compulsória, fica claro que, assim como em outras situações marcadas pela compulsoriedade, não é compatível com o ordenamento jurídico constitucional, porque é ofensiva à razoabilidade e à proporcionalidade, a instituição de medidas que violem de qualquer modo a integridade do sujeito omisso, por exemplo, forçando-o fisicamente ao ato de ser vacinado
com o propósito de alcançar o fim buscado. É máxima do direito romano que ninguém será coagido a prestar fato específico. Relacionado ao dever prestacional, ao âmbito do direito de obrigações, influenciou a ideia da viabilidade de indução psicológica, não física, ao cumprimento da obrigação, sendo o corpo do indivíduo sagrado e imune a constrangimento corporal. Há formas de ação que melhor se harmonizam com o estágio civilizatório atual, que haverão de nortear a regulamentação da diligência estatal. Cita a lei de 75 e diz que nela, exemplificativamente, se previu a apresentação anual de atestado de vacinação, comprovando a sujeição àquelas de caráter obrigatório como condição para o recebimento de salário família. Se os senhores resgatarem minhas manifestações nesta tribuna, lembrarão que eu venho sendo bastante crítica com o discurso de obrigatoriedade da vacina e sustentando que o Estado, a depender da necessidade, em se tratando de vacinas já aprovadas, já regularizadas, poderia até adotar medidas de incentivo. Os senhores vão lembrar disso. Pois bem, a Procuradoria prefere falar em obrigatoriedade, porém, trabalha com essa obrigatoriedade justamente como sendo decorrência dessas medidas de incentivo. Eu estou aqui fazendo esse esclarecimento porque a imprensa vem interpretando os pareceres da Procuradoria de forma, digamos assim, um tanto quanto afobada, e algumas autoridades, por desconhecimento jurídico, ou por má orientação, ou por politização, podem pegar esses pareceres para, eventualmente, corroborar a ideia de vacinar as pessoas à força. Então, foi muito importante o fato da própria PGR, no seu site, ter deixado claro que ninguém vai ser vacinado à força. E é importante dar publicidade para esse trecho do parecer exarado na AD, promovida pelo PTB. Então, a Procuradoria está defendendo a obrigatoriedade da vacina? Sim. A Procuradoria está falando, inclusive, numa potencial independência dos estados para decretar essa tal obrigatoriedade, desde que a vacina seja aprovada? Sim, sim. Os pareceres são de natureza jurídica, vou fechar, Excelência. Tem muitas nuances, porém, é essencial deixar muito claro que a própria Procuradoria asseverou que ninguém será vacinado à força. Isso não está escrito no parecer, o que eu vou dizer agora, mas é decorrência lógica. Nenhum cidadão poderá ser conduzido coercitivamente ao posto de saúde, nenhuma autoridade sanitária poderá pedir reforço policial para invadir a casa de alguém para aplicar uma vacina nesta pessoa. Tá? Então, assim, esse esclarecimento é essencial. Muitas pessoas estão apavoradas com essa discussão e tudo que nós não queremos neste momento é criar pânico. Muito obrigada, senhor presidente.